Gente, uma tecnologia vem ganhando espaço no cuidado com a saúde mental e emocional. Você já ouviu falar em neuromodulação? A técnica utiliza estímulos seguros e não invasivos para ajudar o cérebro a funcionar de forma mais equilibrada, melhorando o foco, a memória, o sono, controle emocional e até auxiliando no tratamento de ansiedade, estresse e insônia. Então, para explicar como tudo funciona na prática, nós recebemos aqui no estúdio do Balanço Geral a neuroterapeuta Aline Carvalho, que é especialista em neuromodulação não invasiva. Tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer em recebê-la aqui no Balanço Geral para falar dessa técnica, né? Então, para o pessoal que está em casa, que nunca ouviu falar, Aline, explica na prática o que é exatamente a neuromodulação não invasiva, como ela funciona. Bom, neuromodulação não invasiva são recursos de tecnologia que servem para restabelecer o funcionamento natural do cérebro. Então, todo tipo de descompensação, né? Hoje a gente fala muito de saúde mental, né, Alexandre? E todas as descompensações, elas têm uma resposta de funcionamento cerebral. O que a neuromodulação faz? Ela, de fato, mede, né? Consegue... com um eletroencefalograma em tempo real, a gente consegue ver como esse cérebro está funcionando, entender o que está descompensado e fazer um treinamento usando tecnologia de última geração para restabelecer funcionamento natural. Então, são recursos indolores, não invasivos e sem uso de nenhum tipo de medicamento. E esses equipamentos que a gente está vendo nas imagens, eles conseguem observar o trabalho do cérebro, as ondulações, como ele está passando informação? Explica para a gente, assim, de uma maneira bem didática, o que esses aparelhos fazem, como é que eles conseguem ler o funcionamento do nosso cérebro e o que vocês fazem com esses dados? O eletroencefalograma em tempo real, a gente consegue analisar 20 áreas do cérebro de forma distinta. E a gente consegue medir como que essas áreas do cérebro funcionam em relaxamento, ativo e executando atividades. A partir dessa coleta de dados, a gente consegue entender o que funciona demais e que traz efeitos colaterais para a vida dessa pessoa, seja ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e o que trabalha de menos, né? E a partir desse mapa, a gente consegue, de fato, propor um treino usando tecnologia, e são sessões super tranquilas, porque a pessoa vai basicamente assistir TV, mas enquanto ela está assistindo TV, o software está lá configurado para dar feedback visual e auditivo sobre o funcionamento cerebral. E é justamente isso que vai treinando partes do cérebro a restabelecer o funcionamento natural. Pelos impactos da vida, né, pelo dia a dia, pelo excesso de estímulos, o nosso cérebro ele vai descompensando o funcionamento. E essa descompensação vai causando alguns efeitos colaterais. Então, o que a gente faz é restabelecer o funcionamento fisiológico do cérebro. E quando a máquina funciona melhor, todo o processo, né, emocional, que é a nossa mente, funciona de forma muito mais efetiva. Então, atualizando o hardware, o software acaba funcionando muito melhor. Olha Basicamente só, é isso. Que interessante, né? Uma técnica que você vai treinar o cérebro de acordo com os dados coletados. Você vai ter uma terapia específica com esse equipamento de última geração que vai treinar o seu cérebro para funcionar melhor. Porque, por exemplo, vamos trazer na prática, se uma pessoa tem uma experiência traumática na vida, Sim. passou por algo muito estressante na infância, isso gera alguma marca no cérebro, ele faz funcionar de uma maneira diferente. E aí como que a gente treina o cérebro quando passa por uma situação como essa, um gatilho, por exemplo, emocional, como que a gente consegue treinar para ele se adaptar, sendo que existe essa marca na pessoa? Hoje a gente já consegue, por exemplo, por meio de ressonância magnética, a gente consegue avaliar uma criança, por exemplo, que passa por abuso e uma criança que tem um cuidado normal, né? Quando você olha essas imagens de ressonância, essa criança que passa por abuso, uma boa parte do cérebro dela sequer funciona. Justamente por quê? Porque como tem ali alguns dados emocionais, né, já registrados, é como se o cérebro, de fato, criasse cicatrizes. Então, o que a neuromodulação faz? Ela identifica isso em mapeamento cerebral e a gente começa a fazer pequenos estímulos para devolver a funcionalidade daquela área do cérebro que está parada. Porque, por mais que ali tenha um trauma instalado, essa área ela é muito funcional também, né? Então, a gente precisa trazer de volta a funcionalidade dessa área
para que isso não seja um problema, não seja um limitador de desenvolvimento dessa criança ou desse adulto, né? Muitos de nós chegamos até aqui sem esse tipo de recurso. Então, hoje, quando na fase adulta, a gente consegue melhorar muito o funcionamento cerebral por meio de neuroplasticidade, mas em crianças ainda é mais importante, por quê? Porque a gente consegue, de fato, né? A criança está com o cérebro em formação. Então, a gente consegue, de fato, restabelecer muito, corrigir muito do que seria essa disfunção de funcionamento lá na frente, que traria dificuldades para essa pessoa. E esse tratamento, ele é indicado para qual tipo de pessoa, faixa etária? Tem alguma contraindicação? Como é que funciona? Na verdade, ele não tem contraindicações. Os efeitos colaterais, quando existem, são muito mínimos, né? Justamente porque ele usa os recursos de sentido, né? Então, é a visão e a audição que vai treinando esse cérebro. Não existe nenhum tipo de contraindicação, né? Apenas para alguns equipamentos específicos, se a pessoa tem um implante de placa ou qualquer coisa que, de fato, né, algum implante metálico, alguns recursos não podem ser usados, mas basicamente serve para todas as pessoas, né? Porque todo mundo tem um cérebro funcionando melhor, ele vai fazer com que a vida dessa pessoa seja muito melhor. Então, é recomendado desde criança, com 2, 3 anos de idade, com um atraso de fala, com dislexia, até idosos que já estão num quadro de demência, né? Os adultos, né, com todas essas questões da vida moderna, o estresse crônico, ansiedade, depressão, insônia, é uma coisa que a gente trata muito, até pessoas que de fato passaram por dano cerebral, AVC, ou tiveram ali um acidente e tal. Então, serve para todo mundo. Basicamente, não existe contraindicações, justamente por ser um recurso indolor, não invasivo e sem uso de medicação. Quanto tempo dura o tratamento e quais os benefícios que a pessoa consegue observar a curto, médio e longo prazo? A gente começa sempre com um mapeamento inicial e um tratamento de 3 meses, né, que dá mais ou menos 20 sessões, para que a gente vá criando marcos de evolução. Então, a gente faz esse primeiro mapeamento, determina ali quais os recursos que a gente vai usar com essa pessoa e a partir dessa definição, essa pessoa ela vai 2 ou 3 vezes por semana na clínica, vai fazendo ali o tratamento que é absolutamente personalizado, por mais que você tenha pessoas com os mesmos sintomas, você tem mapeamentos completamente diferentes. Então, não tem 2 tratamentos iguais, ele é absolutamente personalizado para a pessoa. E aí, durante esse processo, a gente vai fazendo alguns retornos para ir medindo a evolução, entendendo onde é que a gente já atingiu o objetivo, onde que a gente pode trabalhar, né, melhorar outras coisas. E no final, a gente faz de novo o mapeamento. E aí, usa recursos de inteligência artificial para cruzar esses dados e, de fato, mostrar com dados, né, porque na minha percepção todo mundo melhora, mas a gente consegue mostrar com dados o quanto essa pessoa evoluiu, se tem uma necessidade de continuar ou não, né? Na grande maioria, a gente já corrige muito só nessas 20 sessões pela diversidade de equipamentos e de estímulos que a gente faz no cérebro dessa pessoa. E também propondo, né, algumas alterações de comportamento e tal, porque tudo que é muito repetido, né, acaba criando um padrão de funcionamento e normalmente, né, o padrão já foi estabelecido por conta de uma rotina que não é muito saudável. Então a gente também pede aí essa alteração de comportamento para que a gente consiga um melhor resultado dentro desse período de 3 meses. Olha que interessante. Então, muito bacana, neuromodulação. Quero agradecer a sua presença hoje aqui no Balanço Geral para a gente entender melhor esse trabalho, né, que também tem em Santos e é um recurso que eu particularmente não conhecia. E é muito antigo. A gente tem estudos desde 1962 falando de neuromodulação, mas é um recurso ainda pouco conhecido, né? Então a gente tinha até pouco tempo atrás 2 grandes linhas para tratamento no caso de transtornos mentais, que era a medicina tradicional com medicação ou a terapia, né, convencional. A neuromodulação é uma terceira via, né, que pode ajudar em diversas dificuldades, em diversos casos, mas que é pouco divulgada. Então, eu gosto de dizer que o meu grande trabalho aqui é trabalhar a educação para esses recursos, para que as pessoas saibam que elas têm mais opções. Muito bacana. E a gente agradece aqui por trazer esclarecimento sobre esse assunto aqui no Balanço Geral Litoral. Aline Carvalho. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Muito bacana, né? O Saúde Geral de hoje, falando sobre esse recurso aí para a área da saúde, que também vale a pena você consultar, experimentar, caso você tenha problemas emocionais, ansiedade, que é um funcionamento melhor do seu cérebro.